Eu sei que você tá sorridente, eu sei que tá todo mundo aqui feliz da vida, o céu acordou mais azul, o trânsito acordou menos barulhento e a gente tá aqui feliz da vida mesmo tendo que acordar cedo para assistir Irã e País de Gales. Mas essa é a graça da Copa do Mundo. Até aqui eu só perdi um jogo por compromissos sociais. Não consegui ver a estreia da Bélgica contra o Canadá. Fora isso, assisti a todas as partidas até aqui. Uma maravilha, um privilégio. Hoje vamos finalmente falar de Copa do Mundo aqui no canal e eu quero trazer a perspectiva que eu tenho daqui da Inglaterra, trazer alguns trechos que saíram na mídia local desse pós-jogo da estreia da seleção brasileira e do voleio do Richarlison que resgatou a nossa identidade. Lembrando que cada reportagem que eu citar aqui, o link para você ter acesso a ela inteira vai estar no comentário fixado aqui do vídeo, tá? Por dois motivos muito simples. O primeiro, por um compromisso ético, né? Não vou trazer o trabalho dos outros sem te levar, caso você queira, ao trabalho completo para que eu de alguma forma, sei lá, retribua esse foco que eu tô dando aqui para um trabalho que não é meu. E segundo, porque você pode querer, talvez por ter familiaridade com a língua inglesa ou querer exercitá-la, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, dá uma olhada nessas reportagens inteiras, afinal vou trazer apenas trechos. Vamos lá então, um dos caras que eu mais gosto de ler aqui chama-se Jonathan Liew, jornalista do Guardian, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele foi o repórter que o jornal enviou para esse jogo Brasil e Sérvia. Separo aqui 3 trechos, portanto, porque eu gosto muito dele. Abre aspas. Sim, Brasil, essa é a memória que eu tenho de você. É uma nova geração de jogadores, uma nova era e um novo desafio na Copa do Mundo. Mesmo assim, o que vimos foi uma clássica exibição brasileira, do tipo que parece ser colocada ali para o nosso prazer. Talvez tenha sido uma lembrança de que o melhor Brasil se apresenta quando eles jogam com aquele toque de arrogância imperial, aquela coragem e aquela garra que dá um empurrão no peito dos adversários e pergunta: quantas estrelas você tem no seu escudo? 3 pontos, sorrisos abertos e uma malandragem familiar que trouxe o sentimento da sua banda favorita tocando os melhores hits antigos. Sensacional. Cara, eu acho muito bonito ver o impacto que a história da seleção brasileira imprime na memória de pessoas do mundo todo. Eu sei que não é novidade, mas é sempre bom ser lembrado disso, especialmente quando a gente resgata essas memórias criando novas. Seguimos no The Guardian e agora vamos com o ótimo colunista Barney Ronay. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Esse foi um jogo significativo para o ataque brasileiro em diversas formas. Richarlison foi uma constante peste no segundo tempo e na frente do gol tão afiado quanto uma lâmina. Com Vinícius também fazendo parte dos 2 gols, um pensamento ocorreu. Talvez essa seja a melhor maneira de tirar o melhor de Neymar. Eu acho que é algo que a gente, como país, como torcida, já tinha percebido antes mesmo da Copa do Mundo, né? Quanto menos o time depender do Neymar, melhor para o time e melhor para o Neymar. Eu achei que ele fez uma partida razoável, participou diretamente do primeiro gol e mesmo assim não ficamos tão carentes de um Neymar extremamente brilhante. O brilho veio de outros jogadores. Mas isso não quer dizer que eu ache que a gente seja um time melhor sem Neymar, tá? Não vejo nenhum jogador brasileiro capaz de entregar o que ele é capaz de fazer. É disparada a liderança técnica desse elenco, dessa geração, dessas gerações. Por isso, a ausência dele do restante da fase de grupos será sentida sim, mas não é motivo para desespero. Olhando pro futebol, olhando para a seleção brasileira, eu torço para que o Neymar volte o quanto antes no mata-mata, porque essa vitória na estreia nos dá a tranquilidade de que a vaga virá. Portanto, não é necessário forçar o Neymar. E nem mesmo o Danilo, que fez uma excelente partida, daqui a pouco entra nesse ponto. Voltando para a coluna do Bani, ele finaliza escrevendo o seguinte: no fim da partida, o Brasil esteve desenfreado, empilhando finalizações, acertando a trave, atacando como um enxame. Foi o dia de Richarlison, mas também um dia para sacudir um pouco a Neymar dependência do passado. Ídolos podem pesar, trazer um pouco de fardo. O Brasil pareceu mais leve hoje. Esse time nos deu um momento. Pareceu, no fim das contas, merecer o favoritismo. Falaremos sobre favoritismo daqui a pouco. Eu quero trazer agora o último trecho antes de eu entrar nas minhas próprias impressões sobre esse jogo. Vamos agora com o repórter
James Horncastle, que trabalha no site The Athletic, geralmente falando de futebol italiano. No metrô a caminho do jogo, vi torcedores de todas as partes do mundo indo assistir ao Brasil. A ideia de que eles jogam futebol como o esporte deveria ser jogado, com estilo e habilidade, ainda está viva. Captura o imaginário. Catarianos vestindo a camisa da seleção brasileira queriam mostrar aos filhos por que o futebol é tudo isso. O gol de Richarlison cumpriu exatamente esse papel. Foi a manifestação do ideal brasileiro desde Pelé e Garrincha em 1958. Cara, eu acho isso absolutamente espetacular, acho isso inclusive emocionante. Eu volto aqui à marca que a gente deixa como tatuagem na memória de quem ama o futebol de qualquer lugar do planeta. E especialmente de fora do Brasil. Aliás, achei bacana também ele lembrar do Garrincha e não só mencionar o Pelé. Mas voltando, e aí eu já começo a entrar nas minhas próprias impressões. O que o Richarlison fez no segundo gol, no voleio de resgate de identidade, justifica tudo isso que é falado sobre a seleção brasileira e que sempre foi falado. Sobre o jogador brasileiro, sobre o futebol brasileiro, sobre a identidade brasileira, a magia, a inventividade, a plasticidade, o sorriso e o improviso que não vem só dos treinamentos, tá? Eu acho que vem da infância, do que a gente, em geral, né, não todo mundo, mas em geral a gente é naturalmente induzido a raciocinar quando, por exemplo, enrola as primeiras 2 meias da vida ali para simular uma bola de futebol. Então tem um resgate romântico naquele momento. E eu particularmente me importo muito com isso, especialmente desde que eu me tornei um brasileiro no exterior há mais ou menos 6 anos. Pouco mais de 6 anos, na verdade. Eu comecei a entender que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, é um passaporte da autoestima. Abre portas, sorrisos e memórias. Eu acho realmente muito bonito tudo isso. É por isso, portanto, que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, a camisa da seleção, tudo isso não pertence a apenas determinado grupo de brasileiros. Essa identidade é de todos nós. Bom, para eu não soar apenas como um romântico completamente desgarrado da realidade, eu não quero parecer que já entregamos tudo que é necessário nessa Copa, evidentemente, e nem que a gente já conquistou a competição. Mas sim, somos um dos favoritos. Não tem nenhum problema em admitir isso. A gente precisa mostrar mais, é verdade. Por exemplo, contra as seleções europeias, e foi da Europa que saiu o campeão da Copa do Mundo desde que o Brasil conquistou pela última vez em 2002. De 2010 para cá, a gente jogou 9 vezes contra as seleções europeias, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 4 partidas. Precisamos reequilibrar essa balança e foi um bom começo contra a Sérvia. Até porque tivemos o jogo de estreia mais difícil de todos os postulantes ao título. Mais do que a França contra a Austrália, a Argentina contra a Arábia Saudita, Portugal contra a Gana, Inglaterra contra a Irã, a Alemanha contra o Japão, também acho que a Sérvia é mais difícil do que o Japão e, claro, mais difícil do que a Costa Rica foi para a Espanha. Inclusive, eu vejo a Sérvia como clara favorita para a segunda vaga desse grupo e, se tudo seguir conforme as condições normais de temperatura e pressão, a Sérvia enfrenta Portugal nas oitavas de final e sei lá o que pode acontecer se isso virar de fato realidade. Eu sei que o primeiro tempo foi longe do ideal, mas, cara, era um jogo difícil com o fator do nervosismo da estreia. O mais difícil ali, na minha opinião, era criar as condições para o primeiro gol sair, sem dar espaço para uma surpresa negativa, né? E criar as condições para o primeiro gol é porque depois do primeiro gol tudo fica mais fácil. O time ganha confiança, o adversário tem que sair um pouco da retranca e também perde confiança. Afinal, meu amigo, do outro lado está a seleção brasileira, esquentando e começando a te mostrar as 5 estrelas no escudo. Eu quero também aqui derramar elogios ao sistema defensivo. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, cara, irretocáveis, intransponíveis. Mesmo quando a Sérvia estava com a postura mais defensiva antes do primeiro gol do Richarlison, nenhum rebote era deles. Não teve meio espaço, não teve um mole, não teve um vacilo. Tava todo mundo o tempo todo extremamente focado e acho que é um lembrete do porquê, por exemplo, Casemiro, Thiago Silva e Marquinhos são dos melhores da posição no mundo todo dentro das próprias gerações. E também um lembrete do papel que os laterais têm no time do Tite, que acho que encontrou por meio dessa estratégia uma boa solução para a safra curta
nas duas posições, né? Sem muitas opções de jogadores que poderiam contribuir para, por exemplo, o jogo ofensivo. Danilo e Alexandro foram muito corretos. O Alexandro, inclusive, conseguindo chegar um pouco mais à frente. E do meio para frente, eu admito que eu esperava um pouquinho mais do Paquetá e do Rafinha, com a compreensão de que, no caso do Paquetá, ele foi utilizado numa posição diferente à qual ele vinha se acostumando a jogar na seleção com o Tite. Nenhuma tragédia nos dois casos não, tá? Não acho que nenhum dos dois jogou mal, mas acho que foram um tiquinho abaixo do restante do time. E para fechar, cara, imagina você assistir essa partida como um possível futuro adversário da seleção brasileira, e aí você vê que no segundo tempo, enquanto o time estava abrindo asas, estava começando a voar, estava começando a pressionar de uma maneira linda e, enfim, um baile da seleção brasileira, no segundo tempo você vê saindo do banco de reservas Rodrigo, Martinelli, Antony, Gabriel Jesus, enfim, fora outros que não saíram do banco de reservas e poderiam ter saído e criado impacto parecido. Essa geração é boa demais e sempre vai ser. Afinal, a gente voltou a se lembrar que somos, sim, o país do futebol. Até o próximo vídeo.